Capítulo 20. Yumi fez pintor esperar uma semana, 11 dias inteiros, antes de deixá-lo passar para a próxima etapa do treinamento. 11 dias. Ele passou cada um deles sentado ali, pegando pedras e tentando julgar seu peso e ponto de equilíbrio, estudando-as, tentando compreendê-las, até enjoar. Esse era um novo tipo de tédio para pintor. Não era o tédio indeciso de alguém com uma centena de coisas a fazer, nenhuma delas particularmente atraente. Era um tédio clássico e despótico, do tipo imposto a alguém por uma sociedade que carece de opções. Um lugar onde tempo livre era um pecado e lazer era uma palavra apenas associada aos ricos. Olha só, parece o nosso. Aquele sol deixava tudo muito pior. O calor vinha de cima e de baixo, com o pintor pressionado dos dois lados como uma panqueca entre duas placas quentes. Havia certo fulgor enervante na luz solar, minando sua força, deixando-o letárgico. Talvez, pensou o pintor, fosse esse o alimento do sol. Ele devia queimar como combustível a força de vontade daqueles que viviam abaixo dele. Você precisa compreender a pedra, disse Yumi, caminhando ao redor dele em um círculo. Toda vez que passava diante do sol, sua forma tornava a luz brevemente difusa, como se passasse por um vitral. Compreender. Uma semana se passou e ele ainda não havia captado o que ela queria dizer com esse termo. De fato, naquele dia, apesar de ter prometido que ele poderia finalmente chegar ao próximo passo, ela o obrigara a pesar algumas pedras para se aquecer. Quem precisaria aquecer ainda mais naquele lugar? Feche os olhos, disse ela, ainda andando ao redor dele. Yumi usava um vestido verde e azul em forma de sino, com um enorme laço na frente, cujas pontas chegavam quase aos joelhos. Ficava mais curto nele, naturalmente, mas não era tão ruim, na verdade. Ele havia usado saias como parte de traje formal em dia de celebração e, embora aquelas cores fossem um pouco vivas demais para serem masculinas na sua terra, as pessoas de Toril não se importavam. Ali os homens usavam rosa e amarelo com frequência. Então ele não achava a roupa humilhante. Pelo menos era razoavelmente confortável. E naquele dia, para variar, o calor não parecia avassalador. Será que ele estava mudando ou o clima estava melhor? Que estranho. E sim, o chão era quente, mas pelo menos aquelas térmicas sopravam constantemente para cima de uma maneira agradável. Inflavam o sino e criavam algo como uma brisa. Eu ainda não entendo como as térmicas funcionam. Minha teoria atual é microfartura nas pedras, com o ar sendo forçado a subir através delas e sair. As plantas também tinham algo de estranho para flutuarem daquele jeito. Embora Pintor não se importasse com as roupas, as instruções de Yumi eram humilhantes. Uma semana e ela não confiava nele o bastante para fazer algo sem instruções diretas e condescendentes. Feche os olhos, ordenou ela, se inclinando para olhar feio para ele. Agora. Ele suspirou e obedeceu. Agora, pegue uma pedra. Ele selecionou uma. A maioria delas era nova. Tinham sido substituídas durante a noite pelo pessoal do vilarejo. As luvas grossas protegeram as mãos dele do calor da pedra. Sinta a pedra, instruiu ela. Sinta seu peso. Encontre o centro de equilíbrio. Você não precisa explicar cada etapa. Eu. Censurou ela. Você é o estudante. Você escuta, eu falo. É assim que funciona. Bem, pelo menos ele sabia que os espíritos os impediriam de se tocar, porque ele certamente já teria estrangulado em algum momento naquele processo. Você compreende a pedra? Perguntou Yumi. Pode falar para responder. Centro de equilíbrio, disse ele pesando a pedra na mão enluvada.
bem aqui, quando a seguro desse lado, e aqui, quando a seguro na outra direção. 3 fendas, aqui, aqui e aqui, onde posso juntá-la a outra pedra para obter estabilidade. Muito bem, disse Yumi. As sombras se agarram a essa covinha aqui, continuou ele com a voz mais baixa, e a granulação vai para essa direção aqui, mais áspera perto do topo, criando minúsculas sombras irregulares. Não é exatamente oblonga, mas as sombras se juntam nos lados formando algo como uma cintura. E é ali onde também há um único veio de quartzo. Yumi ficou em silêncio por um momento. Como você sabia disso? Perguntou ela. Eu mandei você fechar os olhos. Eu olhei mais cedo, sabendo que você ia me pegar uma pedra próxima, respondeu ele. Quer que eu compreenda a pedra? É assim que eu faço isso. Nada disso é importante para empilhar. Funciona para mim. Ele abriu um olho para fitá-la. Eu deveria obrigá-lo a fazer isso por mais uma semana, disse ela cruzando os braços. Eu tive que treinar durante meses. Vá em frente, disse ele bocejando. Atormente-me por maldade. Desperdice nosso tempo enquanto os espíritos estão esperando, talvez sofrendo, que você acabe de me treinar. Será que os espíritos, reclamou ela de modo inferior, não podiam ter me mandado um homem que não fosse tão convencido? Não havia mais ninguém disponível. Talvez, replicou ele de modo elevado, você seja simplesmente uma professora tão maravilhosa que eles quiseram lhe dar um desafio. Ela desviou o olhar, como se aquela alfinetada houvesse, por algum motivo, realmente machucado. Ele hesitou, franzindo a sobrancelha. Yumi? Ela pareceu ficar um pouco tensa, ainda desviando o olhar. A fase seguinte do seu treinamento, disse ela, são pilhas baixas com foco na estabilidade. A base da pilha precisa ser a parte mais resistente. Corra menos riscos com a base. Use-a para ter a fundação mais sólida possível, permitindo escolhas mais ousadas depois. Aqui, vamos começar. Ela se ajoelhou e agarrou a alma de uma das pedras. Então demonstrou empilhando-a sobre outra, com suas porções achatadas se tocando. Pintor sorriu, empolgado por finalmente começar. Empolgado por empilhar pedras. Quem teria imaginado? Ele se agachou cuidadosamente, mesmo com as joelheiras havia se queimado várias vezes, e pegou uma pedra. Em seguida tentou fazer uma pilha. As pedras eram instáveis, então tentou novamente, desta vez alinhando seus centros de gravidade. Por fim, conseguiu. Seguindo a sugestão dela, acrescentou outra pedra. E ela ficou no lugar. Ah, não, ele disse entre dentes. O que foi? Perguntou ela. Isso definitivamente está mais fácil agora, respondeu ele, agarrando outra pedra e a equilibrando também. Então outra. Uma semana atrás, eu mal conseguia colocar 3 pedras uma em cima da outra. Ele removeu a mão, deixando a quinta pedra se equilibrar. Ela estava em uma posição precária, mas não tombou. Ele olhou para Yumi, voltou e soltou um longo suspiro de irritação. Não acredito que seu treinamento funcionou. Funcionou, disse ela regalando os olhos. Funcionou mesmo. Ela sorriu entusiasmada. Era um sorriso inebriante de tão genuíno. Sorrisos, como a radiação, tornam-se mais potentes com a proximidade. Ele acrescentou uma sexta pedra e a coisa toda desabou. Mas ela, com entusiasmo, mandou que ele começasse outra pilha. Então o pintor o fez e conseguiu empilhar 5 de novo. Funcionou, disse ela com a voz baixa. Eu realmente treinei você. Eu teria apreciado uma abordagem menos tirânica,
mas acho que tenho que admitir que você meio que sabe do que está falando. Fitando a pilha, ela parecia prestes a chorar. Ele conseguiu posicionar uma sexta pedra bem pequena no topo antes da coisa toda desabar de novo. 6, disse ele cruzando os braços. Nada mal, hein? Então, quando os espíritos vão aparecer? Você vai precisar de 30 pedras ou mais por pilha para atraí-los de modo consistente, respondeu ela. E uma pilha sozinha nunca é o bastante. Para ter certeza, você vai precisar de cerca de 20 pilhas diferentes em um padrão, arranjadas artisticamente. 20 pilhas ou mais, disse ele secamente. Com 30 pedras ou mais. Você pode fazê-las menos altas, com pilhas desafiadoras que pareçam interessantes, replicou ela. É uma tarefa relativamente fácil colocar 40 pedras em uma pilha reta, mas isso deve ser feito com parcimônia, já que são os equilíbrios interessantes e as pedras com formatos estranhos que realmente agradam os espíritos. Pintor fitou sua pequena pilha de pedras caídas. Ele já não se sentia tão empolgado. Não desanime, disse-me em voz baixa. É disso que você precisa para atraí-los com consistência. Meu primeiro espírito veio até mim depois de apenas 2 semanas de treinamento, mas o seguinte levou outros 4 meses. Precisei de anos até conseguir todas as vezes, mas você não precisa alcançar esse nível de habilidade. Continuou achando que um único espírito poderia nos dar orientação. Ele soltou um suspiro, então assentiu e sorriu para ela. Infelizmente, ela voltou ao modo de inspetora severa, lançando-o na nova fase de treinamento. Formar bases sólidas para pilhas. Não era tão entorpecedor quanto as semanas anteriores de trabalho. Tampouco era empolgante. Aquilo lembrava de suas aulas de anatomia, onde ele desenhava os mesmos músculos várias vezes. Mas um pouco de sucesso gera entusiasmo, e as horas passaram depressa. Especialmente porque Yumi pareceu sentir também o gosto do sucesso e ficou um pouco menos exigente. Em vez de ficar em cima dele e soltar instruções bruscas, passou mais tempo mostrando-lhe exemplos. Infelizmente, não conseguia construir nada mais alto do que um punhado de pedras antes que a pilha começasse a se desintegrar e virar fumaça. Suas criações incorpóreas duravam poucos minutos. Eles paravam periodicamente para beber água, e Pintor estranhamente descobriu, com o passar do dia, que estava quase se divertindo. Ainda não compreendia o que havia de artístico em empilhar pedras, e os espíritos eram um bando de esquisitões que reagiam a isso. Mas era moderadamente divertido. Além disso, o entusiasmo de Yumi era contagiante. Na metade do dia, ele fez uma pausa para vê-la montar uma pilha de 10 pedras, com os lábios franzidos e os olhos concentrados, mas a postura relaxada, em oposição à rigidez preocupada dele, que antecipava um desabamento enquanto empilhava. Ela se movia com uma flexibilidade fluida, colhendo as pedras em vez de agarrá-las. Encontrava-as em vez de buscá-las. Ela colocou muitas pedras sob suas bordas curtas e deixou pedaços pendendo dos lados para servirem de bases para outras pedras, formando pequenas torres. Em vez de fazer a escolha óbvia para cada pedra, de algum modo levava em conta as irregularidades individuais e encaixava todas juntas em um quebra-cabeças inesperado. Cada pedra nova era como uma mudança de clave em uma sinfonia abrupta, mas imediatamente correta. Tão deliciosa que você se surpreendia de ter apreciado a música antes disso. Ela estava certa, pensou ele, de modo elevado. Isso é uma arte, mas nas mãos dela, pelo menos. Ela era um componente da arte. Seus movimentos eram uma performance a ser apreciada e recordada. Era lindo. Se fosse um espírito, sem dúvida teria sido atraída por isso. Infelizmente,
A pedra de baixo desapareceu naquele momento e toda a pilha desabou e se desfez em fumaça negra. Ela se apoiou nos calcanhares e soltou um longo suspiro, com um ar de discurso fúnebre. Você conhece o tipo. Eles são feitos dos cadáveres de sonhos. Pintor olhou para Yumi compadecido. Aquela emoção que vira no rosto dela, ele a conhecia. Nunca havia pensado que encontraria outra pessoa que a compreenderia do mesmo jeito que ele. A paixão dela, percebeu, é a mesma que eu costumava sentir. Entender isso deu um novo contexto a tudo, e Pintor começou a se perguntar se havia outras coisas que ela sabia do mesmo modo que ele. O jeito como ela estava sempre preocupada era o mesmo tipo de preocupação que ele sempre sentira em relação a fazer as coisas errado, de não ser uma pessoa que todo mundo achava que ele era. A solidão, mesmo em um grupo. A vergonha em seus fiéis companheiros, que aqueles sussurros que diziam que você não era digno de atenção ou amor. Ele compreendeu, sem precisar tocá-la, compreendeu. Ela olhou de relance para ele, e Pintor se atrapalhou, deixando cair as pedras que havia empilhado. Coloque a mais pesada na base, sugeriu ela. Essa nem sempre é a maior, de acordo com a situação. Ele concordou, torcendo para que ela não tivesse reparado no seu olhar. Enquanto tentava de novo, ele se perguntou como teria sido a última semana para ela. Forçada a instruí-lo em vez de fazer o que amava. Ela poderia ter construído torres de pedra durante todo aquele tempo. Parecia mais trágico se os dois estivessem odiando a experiência. Ele tentou, nas construções seguintes, ver as pedras como ela fazia, mas isso se mostrou menos eficiente e ele sentiu que estava regredindo. Não tinha capacidade dela de avaliar sem esforço, de ver o local para uma rocha, de visualizar um todo maior. Então voltou a empilhar pedras chatas. Ela sacudiu a cabeça. Você precisa aprender a encontrar um centro de equilíbrio para toda a torre, não só pedras individuais. Fica perpetuando desequilíbrios em vez de corrigi-los com novas pedras. Eu. Ele hesitou quando viu pessoas do vilarejo se reunindo do lado de fora. Olhou para Yumi, que franziu a testa. Leon deveria manter as pessoas afastadas para que ele pudesse praticar em paz. O quê? Não estavam se. Elas não estavam se reunindo por causa dele. Alguma coisa estava acontecendo. Ele podia sentir ruídos, um distúrbio. Provavelmente não nos envolve, especulou Yumi. Contudo, não parecia muito convencida. Pintor ficou de pé, com o corpo rígido por ter trabalhado tanto tempo basicamente na mesma postura. Ele atravessou o lugar do ritual até a cerca, onde Sha Ye-young e Yuanji também estavam distraídas com as pessoas que se aglomeravam. Parecia que uma carroça havia chegado? Sim. Outra carroça flutuante, maior do que a de Yumi, puxada por dispositivos voadores feitos de espíritos. Pintor distraidamente saiu do lugar do ritual, notando que Li Yun havia desaparecido. Suas duas atendentes deram gritinhos e correram para alcançá-lo, tentando obscurecê-lo com seus leques enquanto ele caminhava rumo à multidão. Embora estivesse vestido, não estava tecnicamente em exibição, e o dever delas era ocultá-lo. Nós devíamos permanecer no lugar do ritual, disse Yumi, puxada bruscamente atrás dele. Pintor, não podemos sair. Mas ele já havia visto multidões como aquela antes. No local de um distúrbio, na aparição de um pesadelo. Ele empurrou os leques para longe e, quando eles voltaram, os empurrou com mais vigor. Até que as atendentes ficaram para trás. A multidão abriu o caminho para ele, falando em voz baixa enquanto ele se aproximava da fonte da consternação geral.
Felizmente, não era uma cena de violência ou medo. A carroça havia depositado um grupo de homens com longos bigodes, cavanhaques e roupas brancas. Suas características mais notáveis eram os estranhos chapéus, pretos com a parte traseira alta e a dianteira mais curta bem, como pequenas cadeiras. Só que havia também asa nos lados. Eruditos, disse Yumi, alcançando. Ela levou uma das mãos aos lábios. Da cidade de Torio. A universidade. Eu sempre quis vê-los. Ouvi falar da natureza desafortunada de sua dificuldade, estava dizendo o erudito principal, mesmo na cidade de Torio. Então, viemos para abençoá-los. Ele se dirigia ao prefeito rechonchudo da vila, embora as palavras obviamente fossem para toda a multidão. O prefeito, por sua vez, se curvou para os eruditos, então fez mais uma mesura como se temesse que a primeira não fosse suficiente. Honrados eruditos, disse na mais elevada e rebuscada das formas. Os senhores são bem-vindos à nossa humilde vila. Pintor franziu o senho. Aquele era o tipo de forma linguística que se usava nos dramas históricos quando alguém se dirigia a um rei. Deixava pouca margem de dúvida quanto à maneira como os eruditos eram vistos. Atrás dos 4 eruditos, um grupo de homens mais jovens com chapéus menores, simples barretes pretos, abriu as portas da parte traseira da carroça, então puxou algo para fora. Mais ou menos do tamanho de um armário de roupas. Era uma construção de metal com muitas hastes longas. Tinha um ar aracnídeo se a aranha tivesse ganhado algumas dúzias de pernas extras. Essa vila, disse o mais alto dos eruditos, sofreu com uma falha embaraçosa no nosso sistema. Há muitíssimo, de modo elevado, apreciada Yokihijo, ele se curvou para o pintor. É naturalmente um membro reverenciado da nossa tradição. Contudo, seres humanos têm capacidades limitadas e é altamente ineficiente que precisamos depender deles para as necessidades da nossa sociedade. No Instituto de Soluções Mecânicas, com a bênção de Sua Majestade, desenvolvemos algo para ajudar nesta situação. Ele gesticulou em direção à máquina e tudo se encaixou para Pintor. Mesmo antes que os eruditos assistentes jogassem pedras no chão ao redor dela, ele soube. Do que eles estão falando? Perguntou Yumi. Ela logo saberia. O erudito mais alto manteve a pose durante um período desconfortavelmente longo, enquanto seus assistentes mexiam na engenhoca. Finalmente ele olhou para o grupo, e um deles se apressou a falar ao pé do seu ouvido. Sussurros ríspidos se seguiram, junto com gestos animados. Então o erudito-chefe voltou-se novamente para a multidão. A demonstração, declarou ele, naturalmente ocorrerá depois de termos o tempo apropriado para nos instalar e relaxar após nossa árdua jornada. Mas a demonstração de quê, honrados eruditos? Perguntou o prefeito, curvando-se novamente. O erudito principal sorriu. Da nossa máquina, disse ele, de empilhar pedras. E chegou a automatização.